Livro de Números, capítulo 9, versículo 15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã, e assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava, ou seja, se movia de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam-se. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te peço, nos dá entendimento, compreensão, revelação, fala fortemente nesta noite a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Repreende toda opressão na mente, no subconsciente, todo roubador da semente, todo espírito tentando distrair a mente, o subconsciente dessa pessoa, para não se concentrar na tua palavra, que parte em retirada agora, saia em nome de Jesus, que haja frutificação, que a tua palavra vá e produza frutos 100 por 1, em nome de Jesus. Quando Deus mandou Moisés resgatar o povo de Israel, tirar o povo do Egito, o povo veio, atravessou o Mar Vermelho e enfrentou o deserto. Não tinha aonde fazer sombra no deserto. Deserto era sol escaldante durante o dia. Agora, pense comigo. O pessoal está marchando no deserto, onde não tem água. É deserto, não tem água para tomar banho. Porque na praia, quando esquenta demais, você se joga no mar. Está na piscina, esquentou demais, você dá um mergulho. Mas lá não tinha. Lembrando que na praia, as pessoas vão com roupa leve. Leve, é ou não é? Mas lá em Israel, o pessoal saindo do Egito, eles não estavam com roupa leve. O sol batia terrivelmente. Era um calor escaldante. Então começaram a questionar a Moisés. Moisés então vai orar a Deus. E o que é que Deus faz? Deus coloca uma nuvem. Deus coloca uma nuvem durante o dia. Enquanto o povo estava caminhando, a nuvem cobria o povo. Era quase 4 milhões de pessoas andando. Era quase 4 milhões de pessoas andando durante o dia. Eles estavam andando e a nuvem estava sobre eles, cobrindo eles, guardando eles do sol escaldante. Amém, filhão? Estava guardando eles, o povo. Só que no deserto acontece outra coisa, que de dia é um sol terrível e à noite o frio é terrível. Quando chegava a noite, o povo sentia muito frio. Frio de tá lá. O frio era frio terrível dos terríveis, dos terríveis. Então o povo tendo frio, o que é que Deus fez? Se de dia tinha uma nuvem guardando do sol para não queimar o povo, durante a noite Deus transformou uma coluna de fogo. Era uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que ficava ao redor do povo, e o povo ficava aquecido. Agora acontece uma coisa que eu não vi ninguém falar. Desde que me entendo como crente por gente, eu nunca vi pregação sobre isso que eu vou te falar aqui agora. Eu, Bispo Jonathan Lima, nunca ouvi pregação sobre o que eu vou lhe falar agora. Já ouvi pregação sobre a coluna de fogo, sobre a nuvem, mas não sobre o que eu vou falar agora. É que o povo montaram tendas. Eles montaram a tenda e ali pousaram. Porque eles só podiam andar se a nuvem durante o dia andasse. Se a nuvem durante o dia andasse, eles tinham que andar. Porque a nuvem ia embora, eles ficavam lá no sol. Eles tinham que ir junto com a nuvem. Porque entendiam que Deus estava se movendo através da nuvem. Então Deus se movia com a nuvem. Então eles iam debaixo da cobertura de quem? Da nuvem de Deus. Quem está entendendo aqui?
Durante a noite, se Deus quisesse que eles andassem ainda, eles continuavam andando, porque a coluna de fogo continuava indo, eles tinham que ir andando, junto à coluna de fogo. Quem está entendendo, diga amém. Só que em determinado momento, a nuvem do dia parou. Então entendeu Moisés e o povo que era hora de armar as estacas e estender as tendas. Então eles colocaram as tendas, armaram a tenda, e o tabernáculo, fizeram o tabernáculo, que na época era a casa de Deus. Eles armaram com tendas o tabernáculo e disseram, aí é a casa de Deus. E ali eles guardavam as coisas, os utensílios sagrados. Ficava no tabernáculo, diga amém? Amém. Tudo bem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Ali, meu irmão, o povo era mantido por Deus, mandando maná do céu e água da rocha. O povo tinha sede, saía água da rocha. O povo tinha fome, Deus mandava o maná no deserto. A palavra maná significa o que é isto. A palavra maná significa o que é isto. Eles comiam, mas sem saber o que se tratava. Era uma espécie de miolo de pão. Eles comiam. É saboroso, vamos comer. Queriam carne, Deus mandou codornize, um tipo de codorna. Já estavam acampados, tinha água, diga, tinha água. Tinha comida, tinha sombra e tinha aquecimento. Está tudo confortável. Eles acharam o ambiente muito propício a relaxamento, a baixar a guarda, a ficar na zona de conforto. E de repente, diga, de repente, a nuvem se moveu. Gente, quando a nuvem se moveu, que a nuvem vai indo, Moisés é chamado na tenda, e o pessoal, o que foi? Moisés pergunta o que foi? A nuvem do Senhor está se movendo. Moisés então diz, vamos desarmar as tendas, desarma todo o santuário do tabernáculo, vamos todos desarmar tudo, porque não podemos sair sem essa cobertura, temos que estar debaixo da cobertura da nuvem. E era um trabalho terrível para desmontar tudo, e vai todo mundo andando, e a nuvem vai indo, a nuvem não parava, mas eles andando também, de dia, de noite. De repente a nuvem parou, e a nuvem parou por 2 dias, parado. Quando a nuvem parou o primeiro dia, e não se moveu mais, no segundo dia, o que é que eles fizeram? Vamos armar as tendas. Começaram a armar as tendas. É Bíblia, está escrito. Eles começaram a armar. Armaram tudo, prepararam tudo. Quando está tudo preparado, acredite, irmão, a nuvem do dia foi, entrou a coluna de fogo. Aí todo mundo pensando, vamos se aquecer, vamos assar uma codorna, vamos comer uma carnezinha assada na fogueira. Oh, glória, aleluia. Estava tudo propício a uma noite de descanso, comendo churrasco ao pé da fogueira. Diga, de repente, a coluna de fogo andou. Oh, meu Deus do céu. Pense aí no negócio. Depois de ter armado tudo, ter que desarmar tudo correndo. E lá vai o povo, e desarma tudo, e vai, e lá vai, e agora, e anda, e o povo já cansado. De dia tem a coluna a nuvem de dia guardando o povo do calor do sol. E aí, Senhor, e agora? Para aqui, Senhor. Não, para não, continua. De repente Deus diz, para. A nuvem parou. E agora? Monta a tenda. O povo monta a tenda. Diga, 2 anos depois. Eu fico imaginando 2 anos depois, irmão Jonatas, o povo já estava conformado. Oh, tem água, tem comida, tem carne, tem sombra. É o famoso sombra e água fresca. Tem um calor para nos aquecer, está tudo de boa. Um tal de um funkeiro chamado Bin Laden, que agora não é mais Bin Laden, agora é MC Bin. Ele dizia, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Ah, é? Aí eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo assim,
Está muito confortável. Essa zona de conforto aí, eu vou mudar esse negócio aí. Todo mundo tranquilo, rapaz. Favorável. Só que a vontade de Deus é boa, perfeita e... Aí está o pessoal de noite, na fogueira lá. Olha o que acontece com a coluna de fogo. Se moveu. O pessoal grita, e agora, Moisés? Moisés diz, desmonta tudo. E agora desmonta tudo. Lá vai o povo, e marcha. Rapaz, ou um negócio de doido, irmão. Eu acho que tem gente aqui que já estaria reclamando até umas horas, viu? A gente fala do povo de... Nós falamos contra o povo de Moisés, com Moisés lá, que o povo era murmurador. Mas muitos de vocês faria a mesma coisa. Eu assisti um filme de Jackie Chan, e o nome do filme era Karate Kid. Karate Kid, que é o filho de Will Smith. Aí, ele me ensina a lutar Kung Fu. Para que você quer aprender Kung Fu? Para me defender. Aí, tira o casaco. Bota o casaco ali. E agora? Vou aprender Kung Fu? Bora, veste casaco. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Casaco cai. Ele tira casaco, bota casaco. Irmão, assistindo a cena, eu dei risada e depois fiquei chateado. Eu falei, que brincadeira é essa com o menino? Imagina eu naquela cena ali, eu ia ficar, vem cá, meu irmão, não quero aprender mais nada não. Oxi, você faria isso? Você faria isso? Tem gente aqui que se ficar apertando muito tua mente, tu dá logo uns gritos, uns berros, logo de doido, uma de doida logo. Tem gente aqui que se alguém começar a fazer você de gato sapato, de palhaço, tu já dá logo um chilique. Sim ou não? Não, pastor, eu sou um amor de pessoa, eu sou um doce. Ó, pastor, eu sou um doce. Ah, só se for doce de tamarindo. Pra cá. Deus sabe quem é você. Deus sabe a sua natureza. Deus sabe que se fosse com você lá, você já tinha dito, é cá Deus, eu sou palhaça, é? Montei a casa toda, preparei tudo, e agora tem que desmontar, porque o Senhor não sabe se faz, se fica, se vai. A gente fala do povo de Moisés, porque o povo murmurava, mas tem gente aqui que reclama de um monte de coisa. Tem gente aqui que reclama de um monte de situação. Tem gente que reclama que está fazendo frio. Tem gente que reclama que está fazendo calor. É engraçado que a mesma pessoa que reclama do frio, reclama do calor. Reclama que está frio, reclama que está calor. Reclama disso, reclama daquilo, reclama da comida, reclama quando não tem, reclama quando tem. Reclama quando o dinheiro não chega, reclama quando o dinheiro chega, mas não chega do jeito que ele queria, e reclama também. Reclama de tudo. Tem muita gente preocupada e reclamando com o que não tem, pedindo a Deus para dar algo, isso ou aquilo, e esquecendo de agradecer pelo que já tem. Esquecendo de agradecer pelo que Deus já deu. Sabe o que Deus faz? Moveu a nuvem. E quando Ele moveu a nuvem, o sol começou a bater. Eu vou falar uma coisa para você. Muitos daqueles povos corriam para estar debaixo da nuvem, não porque queriam proteção de Deus, é porque queria fugir do sol. Aqueles eram os murmuradores. Você não vai encontrar isso na internet, você não vai encontrar isso em pesquisando em livros. Isso aqui é revelação do céu. Tem gente que vai seguir a nuvem, não porque quer a dependência de Deus, porque ama a Deus, obedece a Deus, é porque sabe que lá fora o sol está pegando pesado. Fora da nuvem, o sol batia certo, irmão. Calor escaldante. Então, ó, vou ficar aqui, ó, na nuvem. E Deus sabia. E sabe o que Deus fazia com o povo? Forjava o caráter do povo desta forma.
anda até ali, vai andando, vai andando, vai andando. Aí o povo está andando, está exausto, pensando que vai parar. De repente Deus diz, chegava a noite, entrava a coluna de fogo, e o povo dizia, agora é hora de descansar. Deus não vai querer que a gente se movimente de noite. Sabe o que Deus fazia? Movia a coluna de fogo durante a noite. O pessoal passou 24 horas andando. Aí Deus, por misericórdia, Deus diz, agora parem aí. Eu vou parar aí. Eles acharam que quando Deus parou só para eles descansar um pouco. Eles acharam que era para montar a tenda, que era o momento de ficar relaxado. Montaram a tenda, relaxaram. Um ano depois, Deus moveu-se de novo. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, às vezes, Deus move as coisas para que a gente chegue à estatura de varão perfeito e aprovado por Deus, para que nós cheguemos ao lugar que Ele preparou para nós. Se Deus te deixar no lugar confortável que você se encontra, sem movimentar nada, você não vai à frente, você não vai avançar. Como é que Israel ia chegar até a nova Canaã? Como? Se a nuvem não se movesse, eles iam continuar lá. Sim ou não? A nova Canaã significa a terra que mana leite e mel. Deus tinha algo preparado para aquele povo. Mas só pelo fato de já ter agora pão, diga maná, codornize, água, sombra e fogueira, calor, a nuvem de noite, coluna de fogo, estava tudo tranquilo. Eles baixaram a guarda ao ponto de achar que estão tranquilos. Às vezes Deus faz coisas assim, ninguém entende porquê. Mas na verdade, a oliveira da azeitona, a azeitona espremida, ela produz o azeite. A cana espremida, ela produz o caldo de cana que gera o açúcar. Enquanto Deus não espremer, não mover, não amassar, não vai extrair da pessoa o melhor daquela pessoa. Se Deus não move a nuvem, e não move a coluna de fogo, e não incomoda o povo, tirando o povo daquele acomodismo, o povo nunca chegaria na nova Canaã. Você, em vez de estar reclamando do que está acontecendo com você, você deveria dizer assim, ó, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a verdade é que nós somos mais propícios a questionar e reclamar do que agradecer pelo que está acontecendo. Às vezes eu mudo a zona de conforto. Escute aqui para você entender. A zona de conforto nunca foi ideal para Deus. Nunca foi vontade de Deus que eu e você vivessem somente em zona de conforto. A zona de conforto às vezes nos leva ao acomodismo. A zona de conforto às vezes nos leva à ideia de que já estou bem, está tranquilo, está tudo maravilhoso, agora eu tenho um trabalho, eu tenho emprego, eu tenho um recurso, eu tenho onde eu tirar o dinheiro, eu tenho onde comprar, onde vender, eu tenho onde fazer, como pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí Deus, tá bom. Você esqueceu que eu sou seu provedor. Aí Deus trava aqui, trava ali, trava acolá. A pessoa se vê em apuros. Meu Deus. Aí começa a buscar. Começa a orar. Começa a pedir a Deus. Tem gente que está sumida da igreja. Membro da igreja que está sumido da igreja. Começa a aparecer na igreja. Porque começou a acontecer coisas. E às vezes Deus permite as coisas acontecer para que a pessoa se toque que tem um Deus que cuida dela, que cuida dele. A nuvem se moveu para que você venha. Então escute aqui. O conforto gera acomodismo. E o acomodismo faz com que você não viva o extraordinário de Deus. E o que é que eu entendi de Deus? Que se a nuvem não se move, não tem como eu viver o extraordinário.
Às vezes o incômodo que você hoje sente pode ser Deus dizendo: filha, filho, eu estou te conduzindo a algo mais profundo, ao nível mais profundo comigo. Eu estou te conduzindo a um lugar de excelência. O problema é que você não está sabendo entender isso. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E por não saber o que estava acontecendo, preferiram criticar Moisés. Por não saber o que estava acontecendo, preferiram criticar a Deus. Porque era mais fácil falar contra Deus do que dizer: obrigado, Jesus. Eu entendo que o lugar está tranquilo, favorável, está confortável, mas ainda não é o que o Senhor quer. Tem gente que está empregado hoje aqui, está trabalhando de alguma área, e talvez diga: estou satisfeito com o que tenho, graças a Deus por isso. Mas Deus tem um melhor para você, e que não é esse ainda. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo muito além para você. Escute aqui. Deus vai colocar você em um nível tão alto, tão elevado, que ninguém na tua casa, na tua família alcançou. Deus tem algo tão profundo, extraordinário preparado para você. Você vai pisar aonde muitos na tua casa não pisaram. Ou seja, o maná no deserto é algo temporário. Deus está lhe dando suprimento para que você não passe dificuldade, necessidade, mas ainda não é o melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir. Ainda tem coisas maiores preparadas por Deus para você. Deus tem coisas maiores. Aqui hoje nesse culto tem gente que será um grande empresário. Aqui nesse culto tem gente que será grande empresária. Aqui nesse culto tem gente que estará em casa própria, vivendo o melhor. Tem gente que vai mudar, tem gente que vai viver o melhor, o extraordinário de Deus. Mas suporte o processo. Você não entende hoje, amanhã você entenderá. Olha o que Deus diz. João capítulo 13. Versículo 7. Quem pode ler para mim, por favor? João 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse: o quê? Sim. Ou seja, às vezes você quer entender: Jesus, por que eu estou passando por isso? Por que Jesus está acontecendo isso comigo? E Deus está dizendo para você: o que eu faço agora, o que eu tenho feito agora, você está sem entender nada. E se perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? E o que eu faço agora você não entende, mas amanhã depois, quando eu te levar aos níveis mais profundos, quando eu te colocar no lugar de excelência, quando eu te delegar a honra que eu preparei para você, aí você vai entender. Quem não lembra de José, que estava no conforto na casa do pai? Sim, José estava confortável na casa do pai. Tinha comida, tinha bebida, tinha carinho do pai, tinha o aconchego do pai, tinha dádivas do pai, ganhava até presentes que nenhum dos filhos ganhavam. Ele ganhou uma túnica que ninguém ganhou. Estava tudo tranquilo, maravilhosamente bem para José, até que um determinado dia, indo levar comida para seus irmãos, os irmãos lançam ele no calabouço. Vende ele como escravo. Os mercadores vendem ele a Potifar. Na casa de Potifar, ele se torna alguém extraordinário naquela casa. A mulher tenta ter caso extraconjugal com José. José rejeita ela. Ela então acusa José de ser um estrupador, de ter abusado. Ele vai parar no cárcere, pronto a ser morto. Dentro do cárcere, o copeiro e o padeiro vai na mesma cela que ele está. Os dois têm sonho. Ele revela o sonho de um, o sonho do outro. O sonho do um, do padeiro, é que o padeiro morreria há 3 dias. O sonho do copeiro, que o copeiro voltaria a servir o rei em 3 dias. O copeiro voltou, o padeiro voltou, mas voltou para morrer. Meses e meses se passam, e lá está José. 1 ano depois, lá está José, dentro do presídio, no cárcere, na cela. E a Bíblia diz que aquele presídio, aquele cárcere, José virou administrador do cárcere.
Até que Faraó agora tem um sonho e ninguém consegue decifrar o sonho de Faraó, perdão. Então Faraó manda chamar os mágicos, os encantadores, os adivinhos, e não tem ninguém que consiga decifrar o sonho, nem revelar o sonho. E o homem ainda diz assim: quem não souber revelar vai morrer. Até que o copeiro diz: Faraó, eu conheço alguém que consegue decifrar sonhos. Onde é que ele está? Está preso, está no cárcere. Mandam chamar José, dão um banho em José, lava José todo. José faz barba, cabelo, bigode. Rapaz, José vem com roupa diferente e entra na sala do trono do rei. Quando o faraó olha para José, José diz: seu sonho de 7 vacas magras é o tempo de escassez, 7 vacas gordas é o tempo de abundância. Então no tempo da abundância você deve levantar alguém para administrar isso aí, para que quando chegar o tempo da escassez você saiba administrar o que você colheu com abundância. Aí o rei pergunta: quem eu devo colocar com tanta sabedoria? O rei olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Ele pega o seu próprio anel do seu dedo e diz: vem cá, moço, como é seu nome? Ele diz: José. De hoje em diante seu nome será Zafenate Paneia, que significa aquele que tem um espírito de excelência. Estenda o dedo para cá, coloca o dedo, tome o anel no seu dedo. O que é isso? Esse é o meu anel, anel de autoridade. De hoje em diante ninguém aqui é maior do que você, a não ser eu. Mas abaixo de mim, toda a terra do Egito, você tem controle e comando. Escute aqui, por favor. Será que José não pensou: Senhor, o que eu fiz para meus irmãos me trair? O que eu fiz para parar nesse calabouço? O que eu fiz para ser vendido como escravo? O que eu fiz para ser agora colocado como alguém que abusou de alguém? O que eu fiz para ser voltar ao cárcere? Senhor, o que eu fiz para... Que é isso, Jesus? O que está acontecendo? Não sabia eles. Não sabia ninguém, nem o próprio José, que tudo se tratava de um propósito do próprio Deus. Se Deus deixasse José confortável na casa do pai, ele não se tornaria o governador. Escute aqui. Se Deus deixasse você confortável como você estava, você não seria quem você é hoje. E tudo isso é necessário para que você venha viver o sobrenatural. Em Jeremias 29, versículo 11 diz: bem sei eu os planos que eu tenho para você, planos para te fazer o bem, planos para te fazer prosperar, não para te fazer mal. Então talvez você ache que Deus não está se preocupando com o que você tem passado, como se Deus não estivesse vendo ou notando o que você está sofrendo, o que você tem vivido. Deus sabe de tudo e vê tudo. E Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele vai mover tudo em sua vida. Vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E não estranhe se Ele espremer um pouquinho. É só mostrando para todos, inclusive para você mesma, para você mesmo, que você pode ser melhor do que você pensa. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes que você... mas a vitória nunca vem. Então você pergunta a Deus por quê? Porque eu fiz, Senhor, para não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Oh, eu sou teu filho. Pergunta para si mesmo: onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer.
O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo, porque Ele é contigo. Eu sou contigo, filha. Ô filho meu, você não está só. Eu sou contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Eu quero ouvir. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Oh, Deus é contigo. Ele é contigo. Nesse processo você não está só. Deus é contigo.